Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom, né, meus irmãos? Aleluia. Fiel é Ele para cumprir as suas promessas. Aleluia. Antes da gente adentrar aqui no texto que o Senhor ministrou no meu coração, queria louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem concedido. Que tamanha responsabilidade, mas aprove a Deus no dia de hoje Ele usar por misericórdia o menor do servo que Ele tem. Então, eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. Queria de antemão agradecer esse departamento da SEB, que está direcionado pela pastora Urch, juntamente com o nosso pastor Ivanor, por esta oportunidade, por esta responsabilidade aqui me encarregada. Quando a pastora me comunicou sobre isso, a perna tremeu, o coração palpitou. E só quem é responsável por estar trazendo, ser o porta-voz do Senhor, sabe tamanha responsabilidade de estar transmitindo algo da parte de Deus. Antes da gente adentrar aqui neste texto, eu queria louvar a Deus por toda a igreja, por todo o departamento. A gente já está nesse ministério, já tem 7 meses mais ou menos, e esse ministério é uma resposta de oração para a gente. A gente sempre vinha orando para que Deus nos direcionasse ao ministério ao qual tinha por centro a palavra de Deus. Que o ego humano, o egocêntrico humano caísse por terra e que a palavra de Deus prevalecia. E aqui eu não falo isso por demagogia, eu não falo isso por bajulação. Eu falo porque aqui nós somos privilegiados por nós termos homens e mulheres de Deus piedosos e que coloquem a palavra de Deus acima de tudo. Isso é o que é importante, o que a igreja não só na Alemanha necessita, não só no Brasil necessita, mas em todo o mundo. A igreja ela carece de ter a palavra de Deus como centro, como prioridade. Como já diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passa céus e terra, mas a palavra do Senhor ela não passará. E eu quero também agradecer pela vida da minha digníssima esposa, a mulher mais perfeita da minha vida. Eu não poderia deixar essa oportunidade passar, de louvar a Deus por mais um ano que o Senhor tem concedido a ela e por ela ser quem ela é. Um dia os irmãos ainda vão ter a oportunidade de conhecer um pouco do nosso testemunho, mas hoje, se eu estou aqui de pé, abaixo da graça de Deus, é por causa dessa mulher. Assim como Deus, pastor, é o que eu digo para ela. Deus tirou de Adão, da costela de Adão, para formar Eva. E eu chamo ela como minha costela fora do meu corpo. E estamos juntos há 9 anos, se eu não me engano, sou ruim de data. E até o arrebatamento. E é o que eu falo para ela, se ela quiser ir primeiro, ela pode ir. Nós se encontramos na glória. Mas nós só vamos no arrebatamento. Amém? Amém? Meus irmãos, vamos a um texto a qual o Senhor ministrou ao meu coração. Está no livro de 1 Samuel, o capítulo de número 1. Vamos ler apenas 6 versículos. 1 Samuel, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 2, o 3, 4, até o versículo de número 7. Todos os irmãos encontraram? Se não encontraram, também está no telão. E aí está mais uma missão para o presbítero Diego, porque, meu irmão, eu sou igual o carro velho. Quando solta na banguela, às vezes vai embora. E aí pode ficar um pouco ruim aí para a tradução, mas que o Espírito Santo conduza nós aí. Amém? Amém? Assim está escrito na palavra do Senhor. E Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava poções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma poção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Verso de número 6. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Glória a Deus.
Meus irmãos, só vamos ler até esse versículo. Este versículo, eu não vou adentrar no contexto histórico do livro do 1 Samuel, mas a gente lê aqui que Eucana, ele é um homem de Ramatai e Sofim, da região de Efraim, e que este homem ele saía todos os anos de sua cidade para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus em Siló. Porque após Josué, o sacrifício, o sacerdócio ficava em Siló. Então todos os anos, Eucana, ele saía da sua cidade, de Ramatai e Sofim, e ia até Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor. E a Bíblia é bem clara de dizer que Eucana ele tinha duas esposas. A primeira era Penina, a segunda era Ana. Porém, Penina ela tinha filhos. Mas Ana, o texto trata que o Senhor a tinha deixado com mistério. Ela não podia gerar. E todas as vezes que Eucana oferecia o sacrifício ao Senhor, ele pegava poções, dava poções a Penina, a seus filhos e filhas, porém a Ana, ele dava uma poção dobrada, porque a Ana ele amava. E todas as vezes que Ana se colocava aos pés do Senhor, buscava ao Senhor, o que acontecia? Penina ela se levantava para afrontar a Ana. O texto ele não diz que tipo de afronta era essa. O texto ele só diz que Penina incansavelmente provocava Ana, irritava Ana, porque o Senhor tinha deixado ela estéril, tinha deixado ela sem filhos. Que tipo de provocações é essa? Nós podemos imaginar, o texto não diz, mas que provocações seria essa? Penina, para com Ana. Penina poderia estar dizendo para Ana, Ana, eu tenho filhos, tu não tens. Eu tenho um ventre fértil, você não tem. Ana, todos os anos nós vem junto para Siló, oferecemos sacrifício. Todos os anos tu tem orado a Deus e Deus não te torna um ventre fértil. Você continua estéril. Mas eu não, Ana. Eu tenho um ventre fértil. Eu tenho filhos e filhas. Talvez a provocação de Penina era para quê? Ana, Deus é comigo, mas Deus não é contigo. Deus ele me ama, mas Deus ele não te ama. E a Bíblia diz que todas as vezes Penina ela se levantava para afrontar Ana. Mas não sei se os irmãos prestaram atenção no texto. Penina ela só se levantava para afrontar Ana quando Ana se posicionava em buscar aos pés do Senhor. Todas as vezes que Ana ia buscar ao Senhor no templo, Penina ela se levantava. E não é diferente na nossa vida. Talvez não seja uma Penina que esteja afrontando você. Talvez não seja uma Penina que esteja caluniando você. Talvez não seja uma Penina que está dizendo, tu não gera, tu não dá fruto. Talvez seja o mundo apontando para você e dizendo, quanto tempo está na igreja, quanto tempo faz suas orações e Deus ainda não respondeu. Mas precisamos entender que a resposta não vem no nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E o tempo de Deus para com a vida de Ana, Deus estava tratando Ana. Por quê? Quando olhamos por todo o contexto de 1 Samuel, a gente vê que o sacerdócio estava corrompido. Hofni e Finéas, ele é tratado na Bíblia, no capítulo 3, no versículo 17 em diante, vai dizer que eles eram homens malignos, estavam servindo ao Senhor. O sacerdócio estava corrompido. Enquanto o sacerdócio está corrompido, Deus está segurando a madre de Ana, para que no tempo de Deus Ana pudesse gerar. Penina ela gera muito. Penina ela gera 10 filhos. Mas calma aí, pregador, você está dizendo que Penina gerou 10 filhos? O texto não diz que ela gerou 10 filhos diretamente. Mas indiretamente, o texto diz. Porque quando Ana se punha a chorar, quando Ana estava triste, amargurada, Eucana foi até Ana e disse, Ana, por que tu estás triste? Por que tu estás amargurada? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Ora, por que Eucana falou que não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Então, dentro desse contexto, eu entendo que Penina gera muito, Penina gera 10. E quando o texto diz que Ana chorava e que Eucana dava as poções a Penina, diz o texto que dava a poção a Penina, a filhos e filhas. Olha, está no plural. Não é um filho, nem uma filha. Então, por isso, precisamos entender que podem ter 10 filhos e pode não ter. Isso a gente não vai entrar em demagogia no contexto.
Mas o que precisamos entender é que quando Ana se punha aos pés do Senhor, Penina ela se levantava. Penina ela levantava para afrontar Ana. E diz o texto, incansavelmente. Eu não sei se algum dos irmãos já ouviram dizer por aí, ou em alguma ministração, seja na internet ou em qualquer culto que vocês participaram, que Ana ela orou 25 anos para ter Samuel. Algum irmão já ouviu isso? Que bom, glória a Deus. Isso significa que vocês estão frequentando e não estão faltando na escola bíblica dominical. Isso é muito bom. Porque o texto, a Bíblia, a história, não diz que Ana orou 25 anos para ter Samuel. A Bíblia ela diz que Ana, todo ano, juntamente com Eucana e sua família, iria até Siló para orar a Deus. Mas a Bíblia não diz que se passaram 25 anos e que Ana orava para ter Samuel durante 25 anos. Isso é uma metafórica que inventaram sobre o contexto, é colocar na Bíblia aquilo que a Bíblia não está. Percebe quanto é bom ter uma igreja sadia? Ter uma igreja que tem como centro a palavra de Deus? Porque essas heresias não entram aqui. Porque aqui é a ADM Berlim, aqui é a casa do pão. E quando Ana, ela se posicionava aos pés do Senhor, a gente vê que o que é mais impactante é que durante esse texto que nós acabamos de ler, é que a Bíblia, a todo tempo, ela mostra que Eucana vem com sua família, vem com Penina, vem com Ana, e que Ana está aos pés do Senhor. Mas em momento nenhum o texto relata que Penina, ao menos, se pôs de joelho uma vez para agradecer a Deus por ter filhos, para agradecer a Deus por ela ter um ventre fértil. Ana, ela se posiciona diante do Senhor, mas Penina ela não se posiciona, porque Penina ela gera muito, mas ela só gera para afrontar a Ana. Ela só gera para confrontar a Ana, de dizer, eu gero muito, eu faço muito, eu tenho muito, eu passo muito. Mas só que no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus não é sobre ter muito. No reino de Deus é sobre ser, não é sobre ter. E quando Ana se coloca aos pés do Senhor, a Bíblia ela diz que Ana, ela ora incansavelmente ao Senhor. Como eu já disse, não temos relato de dizer quantos anos foi. Mas a Bíblia ela é bem categórica de dizer que Ana, quando se colocava aos pés do Senhor, Ana ela chorava, ela se derramava, ela se humilhava aos pés do Senhor. Nós não sabemos a oração de Ana. Talvez a oração de Ana era, Senhor, todos os anos eu saio de Ramataim, Sofim, até aqui com a minha família, com meu marido. Todos os cultos eu estou presente, eu estou orando, eu estou buscando pelo meu filho, eu estou buscando pelo meu marido, eu estou buscando por uma cura, eu estou buscando por uma porta aberta e o Senhor não faz nada. Mas Senhor, quanto tempo eu vou ter que buscar? Deus não responde. Talvez possa ser o seu questionamento no dia de hoje. Talvez você não tenha um ventre estéril como Ana, mas talvez a porta de emprego pode ter fechado. Talvez você está em casa passando por dificuldade com um filho ou uma filha. Talvez você está enfrentando uma doença. Eu não sei qual problema você tem enfrentado. Mas o que eu quero te dizer e transmitir para você é que Deus, Ele age no tempo dEle. Deus ele não trabalha na ótica humana. A ótica de Deus trabalhar é totalmente repetida da ótica humana. Para o mundo está dizendo, Ana não gera. Por quê? Porque tem um ventre estéril. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, a gente já encontra essa natureza de esterilidade desde o Gênesis. Como não lembrar de Abraão? Em Gênesis capítulo 12, Abrão, melhor dizendo, ele recebe uma chamada do Senhor. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e serei contigo todos os dias. Ora, Deus está dizendo que vai fazer uma grande nação a partir de Abraão, que até então tem seu nome de Abrão. Mas Abraão, ou Abrão, a sua mulher Sarai, ou Sara, tem seu ventre estéril. Como que um Deus vai fazer uma grande nação a partir de Abrão, sendo que ela tem um ventre estéril?
Mas para Deus, que é todo poderoso, uma esterilidade não é absolutamente nada. Glória a Deus. Lucas 1,37 vai dizer que para Deus tudo é possível. Não há nada impossível para Deus. E Isaías 43, versículo 13, a qual o pastor também trouxe na EBD de hoje, vai dizer, ainda que houvesse dia, o Senhor dizendo na boca de Isaías, ainda que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode impedir o manifestar de Deus, ninguém pode impedir quando Deus decide operar. E quando olhamos para a Bíblia, todas as vezes que Deus quis mudar o curso de toda a história, o curso da humanidade, de um ventre estéril, Ele fez nascer um menino. Quando Deus precisou formar uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, Ele fez nascer Isaac. Quando Deus precisava dar continuidade a esta nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, Ele fez nascer Jacó. Quando Deus precisava levantar um governador para cuidar do seu povo no Egito, do ventre estéril de Raquel, esposa de Jacó, Ele fez nascer José. Quando Deus precisava de um avivamento em Israel para levantar um juiz, um profeta, um sacerdote, do ventre estéril de Ana, esposa... Glória a Deus. Pega aqui e vai embora. Do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, Ele fez nascer Samuel. Quando Deus precisava de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, Ele fez nascer João Batista. Mas quando Deus quis salvar esse pecador que vos prega, salvar eu e você, não foi de um ventre estéril. Eis que uma virgem conceberá e dar luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Sim, tá bom, né? Pega aqui e vai embora. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Esse Deus, nada para Ele é impossível. Só que Ana, ela não parou de orar. Ana, ela não desistiu de orar. E no capítulo de número 9, aqui dá uma entender que Ana entendeu de fato o que era evangelho. Ana agora, ela entendeu que o evangelho, a gente não entra para ganhar. O evangelho a gente entra para perder. Porque se a gente entrar para o evangelho achando que a gente vai ganhar, a gente vai ao contrário do que Jesus nos disse. Pois Jesus ele nos disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, esse achá-la-á. O que Jesus diz? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A caminhada com Cristo, a caminhada do Evangelho é mais perda do que ganha. Eu não sei se eu decepcionei, mas é mais perda do que ganha. No Evangelho nós não entra para ganhar, o Evangelho nós entra para perder. É para perder aqui, mas ganhar lá. Deixar aqui, mas receber lá. Porque essa terra, ela não tem cacife, ela não tem nada que possa suprir o que a eternidade suprirá para cada um de nós. Só que Ana entendeu agora o que é evangelho, e no capítulo 1, que nós acabamos de ler, no versículo número 9, Ana agora, ela faz uma oração. Ela diz, certa vez, após ter comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Esse se levantou é um posicionamento. Ana agora ela se posicionou. Ela teve uma postura diferente das outras orações. Então ela se posicionou. E quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esquecereis da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça, a cabeça dele, não passará navalha. Porque Ana agora ela entendeu que o evangelho não é sobre receber, é sobre entregar. Glória a Deus. Em outras palavras, Ana estava dizendo: Senhor, até aqui eu orei para que a minha vontade seja feita. Não foi feita. Que a tua vontade agora ela prevaleça.
Então, se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor. Se o Senhor fizer eu gerar, eu devolvo para o Senhor. E o Senhor abre o ventre de Ana. E Ana agora gera Samuel. O que é mais impactante na Bíblia é que Penina ela só aparece recebendo porções, aparecendo na genealogia de Eucana como sua esposa e aparece perturbando Ana. Penina ela não tem mais relato bíblico nenhum. Penina ela não aparece mais na Bíblia. Penina ela desaparece. Por quê? Porque depois que Ana gerou, depois que o projeto de Deus se concretizou, o inimigo ele tem que cair por terra. O inimigo ele tem que cair por terra. Porque Penina só é uma pedra de tropeço na vida de Ana até o projeto de Deus estar sendo gerado. Depois que o projeto de Deus é gerado, é executado e passa a existir, a Penina cai por terra. Então que no dia de hoje nós possamos entender como Ana, orar incansavelmente. Deus dando ou não dando, Ele continua sendo Deus. A porta fechada ou aberta, Ele é Deus. Deus, Ele não muda independente da nossa circunstância. Quem muda somos nós. Quem muda é o homem. Deus, Ele é imutável. Glória a Deus. E o menino, ele cresce. Samuel agora tem cargos em Israel. Samuel, ele é o único que exerce 3 ministérios, 3 ofícios: sacerdote, juiz e profeta. E o que mais me chama a atenção, que durante a sua caminhada, Samuel, ele cresce, ele é apresentado ao sacerdote, ele é entregue a Eli para o servir. E no capítulo 3, a Bíblia, ela trata que Samuel, ele servia ao Senhor diante de Eli, e que naqueles dias a palavra do Senhor era rara. As visões do Senhor era rara. E quando nós olhamos para o contexto, a gente entende o porquê as visões eram raras. Como um Deus que é santo, que é puro, que é fiel, que é perfeito, vai se manifestar em um ambiente ao qual está corrupto, um sacerdócio ao qual está deturpando literalmente a sua palavra. Não tinha como o Senhor se manifestar. É por isso que Deus segura o ventre de Ana para não gerar. Enquanto Ana não gera, Deus ele dá tempo para os sacerdotes se arrependerem. Para Ofni e Finéias se arrependerem. Mas alguém poderia levantar e vai dizer, mas Deus ele é onisciente, ele já sabe que eles não vão se arrepender. Mas mesmo sabendo, Deus ele dá tempo. Porque ele é justo, ele é juiz. E naquele grande dia, ninguém vai poder chegar nele e dizer, eu não tive tempo. Eu não tive oportunidade, porque ele vai dizer, teve sim e eu dei. Mas só que os filhos de Eli, eles não se arrependeram dos maus caminhos. Eles não se arrependeram da maldade. Então Samuel é gerado, Samuel nasce, Samuel é entregue. E no tempo ao qual visões era rara, voz do Senhor era rara, a Bíblia diz que Eli e Samuel estavam deitados, dormindo no lugar de costume. E também Samuel estava deitado. Só que onde Samuel estava deitado? Samuel estava deitado próximo à Arca da Aliança. E o Senhor o chama, Samuel, Samuel. E eu perguntei para Deus no texto. Eu falei, Senhor, por que só Samuel ouviu a sua voz e Eli não ouviu? Ao ponto que o Senhor, quando chama Samuel, Samuel vai até Eli, porque não identificava a voz de Deus, porém ele nunca tinha ouvido. E por 2 vezes ele vai. Quando é na terceira ele fala, Samuel, já sei, não sou eu que estou te chamando. Então se chamar outra vez, diz, eis-me aqui. Porque esse é o Deus te chamando. E eu perguntei para Deus, por que Eli não ouviu a voz do Senhor como Samuel ouviu? E o Espírito Santo ministrou meu coração. Eli estava deitado no seu lugar de costume. Eli estava deitado no seu lugar de costume, porém Samuel não. Samuel estava deitado no templo e próximo à Arca da Aliança. E a Arca da Aliança carregava a presença de Deus, era um símbolo da presença de Deus.
E o Espírito Santo falou no meu coração, porque assim, quanto mais próximo nós estiver da presença de Deus, mais íntimos e sensíveis nós vamos estar para ouvir a minha voz. Então, quanto mais próximo você estiver da palavra de Deus, quanto mais próximo você estiver em estar exercendo a palavra de Deus, mais sensível você vai estar para ouvir a voz de Deus. Aleluia. E Samuel agora ele cresce. Samuel agora ele passa a guiar o povo de Deus por intermédio do Senhor. Como o pastor já disse, todos os irmãos sabem, na época de Samuel nós vivíamos um governo teocrático. Era um governo absoluto por Deus. Única nação ao qual era dirigido pelo próprio Deus. As nações circunvizinhas, todas tinham um rei. Porém Israel chegou a um ponto que falou, nós também queremos um rei. Nós queremos ser igual a outras nações. Acabaram rejeitando o próprio Deus. Samuel ele se entristece, vai questionar com Deus, e Deus diz, fica em paz Samuel, o problema deles não é com você, o problema deles são comigo. Eles estão me rejeitando. Mas eu levantarei um rei, não segundo o meu coração, mas segundo o padrão do povo. Vai ungir Saul como rei. E ali sai de uma teocracia, entra numa monarquia. Agora o povo vai ser direcionado por um rei. Rejeitar o Senhor para aceitar reinos humanos. E a Bíblia ela diz que Saul, durante o seu reinado, entre o capítulo 9 até o capítulo 13, tem êxito. Tem guerras vencidas, tem obediência. Só que chega um ponto, durante a caminhada de Saul, durante o seu reinado, que Saul ele vai fazer algo ao qual ninguém poderia fazer. Ele quer oferecer sacrifício ao Senhor. O papel de Saul é de governo, não é de sacerdote. Sacerdote era Samuel. Samuel dá prazo para dizer, em 7 dias eu irei até ti e oferecer sacrifício ao Senhor. Porque o povo estava se dispersando, Saul, com medo de perder a fama, o glamour, ele oferece sacrifício ao Senhor. A intenção de Saul é boa, mas ele quebra princípios. E o Deus ao qual servimos, o Deus da palavra, ele é um Deus de princípio. Ele não quebra princípio. Ele é um Deus de princípio. Então Saul, a intenção dele é boa, mas ele quebra princípio. Aí você pode dizer, mas a intenção não vale? Servir a Deus com intenção não vale? Claro que não. Intenção sem princípio é queda, é perda. Alguém poderia levantar, tem como provar, pregador? Claro que tem. Eu não falto escola bíblica dominical, eu não falto culto de doutrina, acha que eu não vou ter respaldo bíblico para isso? Eu conheço um homem, segundo o coração de Deus, ungido em Judá, ungido na casa do pai e ungido em Israel, Davi. A arca está esquecida. Davi fala, vamos resgatar a arca. Traz a arca novamente. Diz o texto que Davi manda buscar a arca. A arca vem em carros de bois. Ora, há uma ordem de Deus. A arca não tem que ser trazida em carros de bois. A arca tem que ser trazida aos ombros dos levitas. A intenção de Davi é boa, mas ele está quebrando princípios. Se quebra princípios, pelo mesmo você é quebrado. O que acontece na eira de Nacum, segundo os arqueólogos, não existe pedra. Diz o texto que os bois tropeçaram e a arca caiu. A intenção de usar é até boa, segurar a arca, segurar aquilo que carrega a presença de Deus. A intenção é boa, mas quebra princípio. Se quebra princípio, pelo próprio é quebrado. Houve uma ruptura em usar, Deus o matou. Intenção de Saul é boa, oferecer sacrifício a quem? A Deus, mas de forma errada. Quebrando um princípio. Porque se Saul é aceito como oferecer sacrifício, ele exerce 3 ministérios. Porque em 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, diz que Saul ele profetizou no arraial dos profetas. Então alguns teólogos até falam, Saul ele foi profeta, foi rei, só que sacerdote ele não poderia ser. Porque esses 3 ofícios, somente um homem poderia exercer. Vou falar de novo, esses 3 ofícios, somente um homem poderia exercer.
Samuel exerceu 3 ofícios, mas foram diferentes: sacerdote, juiz e profeta. Se o sacrifício de Saul fosse aceito, ele teria 3 ofícios: sacerdote, profeta e rei. Só que esses 3 ofícios somente um homem pode exercer. Quem é ele? Ele deixou a eternidade, habitou entre nós. Aleluia. E João, ele diz, na escola bíblica dominical já abrimos esse texto, João capítulo 1, versículo de número 1, ele é o verbo. No princípio era Deus, e ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Coloca o verso 14, João, por favor. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Somente ele poderia exercer esses 3 ofícios. Somente ele poderia exercer esses 3 ministérios. Tem como provar? Claro que tem. Para João, ele é o verbo encarnado. Para João, ele é o verbo de Deus e ele é Deus. E ele continua sendo Deus. Para Mateus, ele é rei dos judeus. Para Marcos, já tem uma referência de que ele é servo de Deus. Para Lucas, já trata ele como filho do homem. Mas João, ele já vem tratando ele como filho de Deus. Para Jeremias, vai dizer, ele é o renovo da justiça. Para Josué, ele é o capitão do exército do Senhor. Para Isaías, o profeta messiânico, vai dizer, para mim, ele é o Deus forte. Ele é o conselheiro, ele é o Pai da eternidade. O seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Aleluia. Só que como eu disse que teria como provar, o autor aos Hebreus, ele vem tratando do sacerdócio de Jesus. Só que antes de eu tratar do sacerdócio de Jesus, eu quero provar que ele também era um profeta. Não só no Antigo Testamento, como anunciado por Moisés em Deuteronômio capítulo 18, Samuel, ele levanta a voz para o povo e vai dizer, Deus o levantará no meio do seu povo um semelhante a mim, que será um porta-voz. Que será um porta-voz, será um mediador. Isso se cumpre em Jesus. E quando João Batista está à margem do Rio Jordão, Jesus está vindo para batizar. João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Certa vez, João Batista está batizando, Jesus está do outro lado, chegam os discípulos, uns X07 lá, e vai dizer para João Batista, aquele que tu batizou, está à margem do Rio Jordão, está do outro lado lá batizando. João Batista vai dizer, convém que ele cresça, e eu diminua. Convém que ele apareça, e eu desapareça. Porque eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Aleluia. Ele é o profeta. E quando os fariseus vêm até João Batista, vai dizer, João Batista, quem és tu? Tu és o profeta? Se falasse, tu és um profeta, tudo bem. Eu faço parte de um grupo. Mas o profeta é artigo definido. Somente ele é o profeta. Aleluia. Ele é profeta. E o autor aos Hebreus, ele vem trazendo um sacerdócio de Jesus Cristo, que é um sacerdócio não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de um rei de Salém, cujo nome é Melquisedeque. E o autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14, ele trata dizendo, pois Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, e a nossa semelhança, mas sem pecado. E o autor aos Hebreus, ele continua dizendo, no capítulo de número 6, no versículo de número 19, ele diz, temos por esta esperança, por âncora na alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu,
Onde quem? Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Arão? Não, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu já provei que ele é profeta, eu já provei que ele é sacerdote. Agora eu preciso provar que ele é rei. Jesus, ele está na cruz e Pilatos, ele coloca o primeiro panfleto evangelístico da história. Eis aí o rei dos judeus. O ladrão da cruz, que segundo a tradição é Dimas e Gesta, a Bíblia não diz nome. E quando a tradição fala e a Bíblia não corresponde, ficamos com a Bíblia. Segundo a tradição é Dimas. Diz que Dimas olhou para a cruz e disse: rei dos judeus. Se ele é rei, realmente ele tem um reino. Então o ladrão diz: lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai dizer: não vou se lembrar não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque até na cruz, no último suspiro, Jesus está salvando. Até na cruz, Jesus não deixa de salvar. Louvado seja o seu nome. Tem mais referência? Claro que tem. Apocalipse 19, o versículo 16. O apóstolo João, ele tem uma visão que poucos tiveram em seu ministério. E o apóstolo João, ele vai dizer, poderia ler só o 16, mas esse texto é muito lindo. Mas não se preocupe nem fique com medo. Neste momento nós já estaremos na eternidade com o Senhor. Amém? Viu o céu aberto, versículo 11. E eis um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. E o nome é o Verbo de Deus. Versículo 14. E os exércitos do céu o seguia, montados em cavalos brancos. E o vestido de linho finíssimo, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo a regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No versículo de número 16, Pademe Berlim dá glória a ele. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei. Glória seja dada a ti, Senhor. E meus irmãos, já estou caminhando para o fim. Essa é a minha segunda oportunidade me concedida nesse ministério. E a primeira vez, isso que eu vou falar, já vou abrir parênteses. Isso não é bajulação, isso não é demagogia, até porque eu não gosto disso. E a Bíblia é muito clara nisso. Que tudo que nós fazemos pela graça. É pela graça que nos habilita. A primeira oportunidade que eu tive para trazer a mensagem no culto de jovens, eu questionei com Deus, eu falei: Senhor, vou abrir meu coração para vocês, tá? Eu falei: Senhor, como que eu vou trazer a mensagem na tua igreja, onde tem pessoas iletradas, pessoas que dominam a tua palavra, e eu vou trazer o que para a tua igreja, Senhor? Eu sou tão pequeno, eu sou tão falho. Por que eu? Deixa eu quietinho no meu canto, deixa eu quietinho servindo a ti. Eu falei: Senhor, nós temos o pastor, nós temos o presbítero Diego, Pai. Como que eu vou pregar para esse homem se eu trazer uma heresia? Misericórdia, Deus. Eu questionando com Deus: por que, Senhor, eu? E o Senhor me levou a um texto. O Espírito Santo me conduziu. Abra a sua Bíblia, filho. Em Mateus 25. Lê a palavra do semeador. Eu falei: Senhor, eu já conheço essa passagem. Que o homem deixa a sua cidade, entrega os seus talentos, eu já conheço. O Espírito Santo falou comigo: não, filho. Olha com mais atenção. Porque às vezes nós somos assim, a gente passa despercebido por alguns versículos da Bíblia. E a Bíblia diz que este homem, quando deixa a sua cidade, ele entrega 5 talentos para um,
2 talentos para outro e 1 talento para outro. E o Senhor falou comigo, filho, para um eu entreguei 5, para outro eu entreguei 2, para ti eu entreguei 1. Eu vou te usar dessa maneira. E o talento é dado segundo a capacidade de cada um. A sua capacidade de receber 1. Então não enterra aquilo que eu te dei. E sendo assim, aqui estou eu. Pela segunda vez transmitindo essa palavra do Senhor. Transmitindo essa mensagem da cruz. Eu nunca quis ser pregador. Quando a graça me alcançou, meu desejo só era falar de Jesus. Só era seguir os caminhos de Jesus. Mas como dizer não para um chamado divino? Como dizer não para um talento que Ele confiou na sua mão? Talvez o questionamento de algum pode ser, Senhor, por que muitos têm tanta sabedoria? Por que muitos têm tanto conhecimento? Por que o Senhor usa tantos e não me usa? O talento que o Senhor te entregou, ele é valioso. Não enterra o talento que Deus te deu. Não fuja do chamado qual o Senhor lhe chamou. Exerça com excelência aquilo que você foi vocacionado. Deus te deu talento. Mas você pode dizer, mas Ítalo, eu não tenho oportunidade para pregar. E quem diz que o Evangelho é sobre pregar? Quem diz que o Evangelho é sobre microfone? Quem diz que o Evangelho é sobre púlpito? Aqui só é um lugar que nós transmitimos a palavra de Deus. O Evangelho, ele é em todo lugar. O Evangelho, ele é exercido a todo tempo. Existe um teólogo que todos os irmãos aqui conhecem, exemplo Diego. Antônio Gilberto, ele tem uma frase que ele diz assim, o chamado não é um cargo a ser ocupado. O chamado, ele é um dom a ser exercido. O chamado não é um trabalho que você só faz ele aqui. O chamado, ele é um dom a ser exercido. É ele ser exercido no trabalho, é ele ser exercido no transporte, é ele ser exercido na caminhada até chegar em casa. É todo o tempo você tem que estar exercendo aquilo que Deus deu. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Eu já estou caminhando para os meus autoconclusos. Eu quero terminar com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 18. O apóstolo Paulo, ele diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas que palavras são essas? Que palavras são essas, pregador? O que o apóstolo Paulo está restringindo ao leitor é que estas palavras é o que ele acabou de dizer nos versículos anteriores. E o que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja de Tessalônica, para os tessalonicenses, é sobre o arrebatamento. Como virá a vinda do Senhor, como o Senhor virá. E sobre os mortos em Cristo, o que será deles? O apóstolo Paulo vem tratando. Então ele diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que o consolo da igreja não está em uma campanha que faz 30 dias de jejum para 30 meses de vitória. 7 dias de clamor para 7 dias de bênção. 7 dias de joelho para 7 dias de vitórias. Não, o consolo da igreja, o apóstolo Paulo está dizendo, o consolo da igreja é pregar que Jesus vai voltar, pregar que a igreja vai ser arrebatada e pregar que breve ele vai voltar. Isso é consolador. Porque é muito fácil a gente ver campanhas, 7 dias, toalha da fé, feijão com arroz, e o que for. Mas o consolo da igreja é, pregue que Jesus vai voltar. Pregue que ele vai voltar para buscar uma noiva fiel, um povo santo, uma propriedade peculiar, um povo adquirido, um sacerdócio real, como diz Pedro. Esse é o nosso consolo. É pregar que Jesus vai voltar. E breve ele voltará. Aleluia. Breve ele vai voltar. E em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo também, ele vem tratando sobre o arrebatamento. Ele vem tratando sobre os mortos que morreram. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo nas entrelinhas é, meus irmãos, se Cristo morreu e não ressuscitou, está fazendo o que aqui?
Por que está com essa Bíblia aberta? Porque em pleno domingo está sentado aqui. Mas como ele ressuscitou, com ele também viveremos. E o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 15, a partir do verso 48, o 50, melhor dizendo, ele vai dizer: mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. E eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, a trombeta de Deus soará, a última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão, incorruptível. E depois nós seremos transformados, porque é necessário aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. E quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está o inferno? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que através de quem? Através do nosso pastor? Não. Através do nosso presbítero? Não. Através da pastora? Não. Mas graças a Deus que Cristo nos dá a vitória. E ele termina o capítulo dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não será em vão. Aleluia. A nós que busca, que serve a obra do Senhor, não esperamos recompensa terrena. A terra não tem cacife para nos proporcionar, para quitar essa dívida. Mas pode ficar tranquilo, no tribunal de Cristo, Cristo não ficará devendo nada para ninguém. Ele nos coroará. Tem coroas esperando. Mas seja fiel, permaneça fiel, se santifique a cada dia, ore incansavelmente, mesmo não vendo a vitória. Seja como Ana, não cesse de orar, busque ao Senhor, se santifique a cada dia, porque breve, a última trombeta de Deus soará. E nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e ficaremos com Ele para sempre. Eu sei que nós gostamos de Berlim, eu sei que nós gostamos do Brasil, mas eu termino com Filipenses 3:20. O apóstolo Paulo vai dizer: a nossa pátria, a nossa cidade não está na terra. A nossa cidade não é Berlim, a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a ADM Berlim diz: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.